você sabe muito bem o que é uma triploidia. Durante a concepção, você tem a penetração de um espermatozoide e o bloqueio da entrada de outros espermatozoides. E na triploidia ocorre um defeito desse processo, de maneira que você tem uma dispermia e o feto, então, é concebido com 69 cromossomos. Isso é incompatível com a vida e todos eles terminam em abortamento espontâneo. Bem, talvez valesse a pena a gente ver aqui um pouquinho o que isso fez de diferença na vida da paciente. Ou seja, e antes a gente talvez tenha de ver alguns detalhes sobre a triploidia. Então vamos ver alguns fatos sobre a triploidia. Ela é encontrada em 15 a 20% dos abortamentos do primeiro trimestre. Em outras palavras, é uma das causas mais comuns de abortamento do primeiro trimestre, o que não diz muito sobre a eficiência do óvulo de bloquear a entrada do segundo espermatozoide. Em outras palavras, a espécie humana é predisposta à dispermia. Número 2. Como 15% das gravidezes reconhecidas clinicamente terminam em abortamento de primeiro trimestre, nós podemos, então, calcular facilmente que 3% das concepções humanas são triploides. Mais de 99,9% das concepções triploides terminam em perda fetal no primeiro trimestre. E os raros bebês triploides que chegam a termo, invariavelmente, morrem nos primeiros dias de vida. E a ocorrência da triploidia não está associada com idade materna nem fatores ambientais conhecidos. Então vamos ver agora que nós conhecemos um pouco sobre a triploidia, ver como que isso modificou a vida ou influenciou a vida da nossa paciente. Então, quais que foram as consequências desse diagnóstico fetal para esse casal? Primeira coisa, nós estabelecemos a causa da perda fetal. Isso, sozinho, já é de imenso valor para a paciente. Segundo, não há indicações para estudos ginecológicos da mãe, nem para estudos laboratoriais. Nós já sabemos a causa. Com um único exame, nós já estabelecemos a causa, então não precisa de ficar testando para toxoplasmose, brucelose, hipotiroidismo, aquelas coisas todas, porque nós já sabemos a causa. Terceiro, sabemos que a causa não é hereditária. Foi um acidente genético. Penetração de 2 espermatozoides num óvulo. Então, uma coisa relativamente pouco importante. Sabemos que esse acidente não é raro, pois ocorre em 3% das concepções. Sabemos que o abortamento não aconteceu porque a mãe fez algo que não devia, nem porque a mãe deixou de fazer algo que devia. E esse é o aspecto do exorcismo desses exames. Porque, lembre-se, a paciente que perde uma gravidez, ela está sob o holofote. Ela está se sentindo uma pessoa inadequada do ponto de vista reprodutivo. Ela é incapaz de levar a gravidez até o fim. E, de uma certa maneira, todos os olhos estão sobre a mãe. Eu vou voltar a esse ponto mais tarde. Só o fato dela saber que aquilo não é culpa dela, ou porque ela bebeu mais numa festa, ou porque ela fez algum esporte, ou porque ela não fez o repouso adequado, ou seja o que for, já é um exorcismo importante. Estabelecendo que a causa, na verdade, foi um acidente genético do feto, tira completamente qualquer possibilidade de culpa e, psicologicamente, é importante para ela. Sabemos que o abortamento não está relacionado com idade materna elevada. E 7, que é uma outra coisa importante, nós sabemos que o feto mal formado não era viável. Em outras palavras, a interrupção espontânea da gravidez foi um evento positivo, porque se não tivesse acontecido com 9 ou 10 semanas, iria acontecer inevitavelmente a morte fetal mais tarde na gravidez. Então isso para ela é algo que jamais seria um bebê. E, finalmente, não há nenhuma indicação para investigação genética do casal, porque nós já sabemos a causa e sabemos que a causa foi um acidente genético. E, finalmente, o risco de uma perda fetal ou de um nativivo mal formado na próxima gravidez é o mesmo da população geral. É um monte de informações para o casal de um exame tão simples, com resultado em 24 horas.
E é aquilo que eu falei, não é mais aquele exame que demora semanas para esperar o resultado. Bem, então nós estamos aqui hoje para falar sobre perdas gestacionais e para falar sobre os exames genéticos nas perdas gestacionais. Vale a pena a gente lembrar, só para começo de conversa, de 15% a 20% de todas as gravidezes clinicamente diagnosticadas terminam em morte fetal. Para que uma gravidez seja clinicamente diagnosticada, ela tem que evoluir até 4 a 6 semanas, pelo menos. E, então, existe, isso é como se fosse um iceberg, existe uma alta taxa de mortalidade pré-clínica também nas gravidezes. 80% das perdas ocorrem no primeiro trimestre e 60% das perdas que ocorrem no primeiro trimestre são associadas a cromossomopatias. E qual que é, então, a importância do estabelecimento da etiologia das perdas fetais através dos estudos genéticos? Primeiro, a conduta médica, se você pede ou não exames, como que você investiga a causa daquilo, o aconselhamento genético e o aconselhamento psicológico da paciente. Então, quais que seriam as indicações para investigação genética dos abortamentos espontâneos? Certamente, em todos os casos de perda repetida, deve ser feito o estudo cromossômico dos restos ovulares. E como eu vou mostrar para vocês, não precisa mais de ter aquela coleta estéril, aquela coleta complexa, aquele envio por SEDEX em 24 horas. Você pode tranquilamente colocar o material em etanol, não em formol, em etanol, que é o conservante ideal, e, com tranquilidade, encaminhar isso para o laboratório. Será que valeria a pena nós fazermos em todas as perdas fetais? Eu acho que sim. Por quê? Porque as perdas fetais estão associadas a uma morbidade psiquiátrica materna em um número elevado de casos. A mãe que teve um abortamento e que muitas vezes o médico não tem aquela empatia suficiente, aquilo para ela é uma perda importante. E ela tem um processo de luto. A criança já está na cabeça da mãe. Quando ela descobriu que ela estava grávida, ela ficou satisfeita. E aquilo, então, é uma unidade psicológica mãe e criança. E, de repente, parte daquilo é rompido. É a chamada síndrome do berço vazio, né? Às vezes a pessoa até já comprou o berço, já está comprando enxoval e volta para casa para a inutilidade daquilo. A Sylvia Plath, que é uma poetisa inglesa, fala isso de uma maneira linda, né? que a ausência é inconspícua. Ninguém sabe o que eu não tenho. Por quê? Porque é um luto sem objeto. A pessoa não sabe para o que ela está de luto. Recentemente, umas 2 semanas atrás, eu estava na Cidade do México e lá eu visitei o Museu da Frida Kahlo. Todo mundo conhece a Frida Kahlo. E você sabe que a Frida Kahlo é uma mulher que sofreu muito, né? Teve paralisia infantil, tinha problemas ortopédicos muito graves e passou por dor a vida inteira. E, obviamente, a maior dor da vida da Frida Kahlo foi quando ela teve um abortamento espontâneo, que ela colocou nesse quadro. Isso aconteceu em Detroit, em 1933, e esse quadro é um quadro de uma força, né? Você vê a dor dela de perder essa gravidez. Então, realmente, os problemas psicológicos são importantes e você ser capaz de explicar para a mãe que aquilo ocorreu não por uma culpa dela, mas por um problema fetal, que aquele problema fetal é geralmente um acidente genético, que tem baixa chance de recorrência, e isso vai aliviar psicologicamente a mãe. Então vamos passar mais um pouco para a parte técnica. Quais que são as anomalias cromossômicas mais comuns em abortamento e como estudá-las?